Meus pais descobriram que não sou mais virgem. Meus pais sempre foram controladores, mas nunca imaginei que eu, com 21 anos, teria que discutir com eles porque eles entraram no meu PC escondido, abriram o WhatsApp web e vasculharam uma conversa minha em que comento sobre ter feito seixo. Estava conversando com um amigo de infância, pois tinha sido minha primeira vez e eu precisava desabafar sobre isso. Meus pais são cristãos, e é complicado conviver com isso. Fiz seixo com uma garota que amo, e sim, só temos um mês de relacionamento, mas eu amo muito ela e quero que dê certo, assim como ela também quer. Mas agora, não tenho a aprovação da família, não tenho a confiança dos meus pais, e tudo isso porque eles invadiram minha privacidade. Eu não sei o que fazer, não posso confiar nem nos meus pais. Meu namorado quer que eu me converta obrigatoriamente para a religião dele. Eu, 35 anos, mulher, e meu noivo James, 41 anos, nos conhecemos há mais de uma década e temos um grupo de amigos em comum. Começamos a namorar no ano passado e ficamos noivos no mês passado. De maneira geral, ele me trata como uma rainha. Ele me mimou muito e eu sempre aprecio isso. Ele geralmente é respeitoso, gentil, comunicativo e paciente comigo. Isso começou a mudar, e quero dizer que começou a mudar assim que o anel foi aceito. Preciso deixar claro que não me importo muito em me casar. Estou perfeitamente bem em não me casar. Meus pais não são casados, mas estão apaixonados e juntos há mais de 40 anos. Meus irmãos são todos, exceto um, não casados, mas em relacionamentos aparentemente felizes, cada um há pelo menos 5 anos. Mas James é cristão e acredita que duas pessoas eventualmente precisam se casar para ser felizes. Conversamos muito sobre isso antes de nos tornarmos um casal e depois que começamos a namorar. Eu deixei claro que não quero ou preciso de um anel, mas se isso for importante para um parceiro que venho amar, então tudo bem. Farei um pequeno casamento. Ele ficou radiante quando propôs e eu disse sim na frente de praticamente todos no nosso pequeno mundo, mas depois disse que eu não parecia empolgado o suficiente e que parecia que eu não queria me casar com ele. Eu disse que o amo e, se ele quer um casamento, então tudo bem, mas dizer que quero me casar? Quero dizer, eu sei que ele quer, e se é isso que ele quer, e como isso não importa para mim de qualquer forma, a matemática era simples. Vamos nos casar. Eu disse isso meio que brincando para descontrair, mas ele não gostou nada disso e quase todos os dias ele encontra uma maneira de me perguntar se eu realmente quero me casar com ele ou simplesmente afirmar que ele sente que eu não quero. Sugeri terapia de casal, já que isso parece estar realmente em sua mente e o está incomodando, e ele disse que já fez terapia antes e não precisa fazer de novo. Então, na semana passada, na nossa noite de encontro habitual, ele disse que tinha algo realmente grande para me perguntar. Ele me disse para considerar isso um favor, se isso facilitar e pediu para que eu fosse à igreja dele e fosse batizada. Eu o encarei. Sou ateia desde os meus 20 e poucos anos. Ele sabe disso há anos e sempre respeitamos as crenças um do outro. Eu disse a ele que não poderia fazer isso. O batismo deve ser sagrado e com um verdadeiro coração para essa fé, e eu simplesmente seria uma mentirosa se dissesse que quero viver para o Deus dele porque, francamente, eu não quero. Ele argumentou que é apenas um pouco de água e algumas palavras, e como ele quer isso antes do nosso casamento e eu não me importo com religião de qualquer forma, isso deveria ser fácil. Eu recusei novamente explicando que eu me importo com religião. Minhas especializações foram religiões do mundo e antropologia. Eu me importo muito. E seria desonesto para o Deus dele e para nossa comunidade dedicar minha vida à religião dele externamente, mas não internamente. Eu disse que isso parecia desrespeitoso para a fé dele e para as pessoas que realmente vivem nisso. Ele ficou bravo comigo e disse, então você está bem em me desrespeitar, né? Quando perguntei o que ele queria dizer, ele disse para deixar pra lá e mudou de assunto. Eu insisti, mas ele levantou a voz e disse, eu disse para deixar pra lá. Autossuficiente para que outras pessoas olhassem para nós. Ele tem sido robótico comigo desde então. Passa noites em seu escritório, dorme no sofá do escritório, vai a todos os serviços e eventos e reuniões que sua igreja tem, o que é na maioria das noites de semana e sábado de manhã, além do domingo, e tem me convidado para todos eles. Ele não fazia isso desde que começamos a namorar, ele fazia isso então eu disse que respeito suas crenças e irei a algo como um casamento ou batizado, mas não a um serviço ou evento simples. Quando ele me perguntou há poucos minutos, eu lembrei do combinado e ele simplesmente se jogou no nosso sofá e chorou, e quando eu fui confortá-lo e conversar com ele, ele me empurrou e saiu murmurando algo sobre estar atrasado para o serviço. A irmã dele, Esther, me mandou uma mensagem perguntando o que aconteceu e eu dei um breve resumo. Ela respondeu dizendo que estou sendo uma idiota e que um batismo não vai me incendiar e que é importante para James. Então, estou sendo cabeça dura? Estou louca por achar que essa pressão é um fator decisivo? Eu o amo, mas essa versão dele não só é estranha para mim, mas também um peso. Mas as pessoas não devem enfrentar essas situações difíceis para seguirem um relacionamento? Edição, ele me mandou uma mensagem há poucos minutos dizendo que, quando ele chegar em casa, quer ter uma conversa séria. Eu expliquei que minha melhor amiga está aqui, então terá que esperar, e ele respondeu, não. Diga a ela para ir embora. Diga a ela que eu mando lembranças, mas isso é sério.
Eu conversei com minha amiga Bernadette, de 35 anos, e li alguns dos comentários aqui e disse a ele que não. Ele pode ir para a casa dos pais dele e é bem-vindo para vir aqui e fazer uma mala e sair, porque Bernadette está aqui para mim agora, e eu preciso dela aqui comigo agora. Ele não respondeu. Edição respondendo a algumas perguntas. Ele nunca levantou a mão para mim. Ele nunca faria isso e, se não fosse pelo motivo que eu costumava pensar que ele não é um idiota, seria pelo fato de eu ser filha de militares. Ambos os pais. Então, não só estou bem treinada para me defender, como meus pais, não iriam gostar nada. Muitas pessoas mencionaram filhos. Eu não posso engravidar. Eu queria ter filhos, mas isso aconteceu. Então, agora estou ok com a ideia de não ter nenhum. Ele disse que também estava ok com isso e conversamos sobre apenas sermos pessoas que resgatam cachorros. Minha família gosta dele. Meu pai, um pastor, adora o cara. Mas não, ainda não contei a ele sobre isso. Ele é de uma denominação não específica e frequenta uma mega igreja no nosso estado. Literalmente milhares de pessoas. Não é um requisito para o casamento na igreja dele que eu me converta. Atualização. Muitos de vocês me ajudaram a ver que o relacionamento, como está, precisa de mudanças sérias ou precisa acabar. Lógico. Mas a lógica é difícil de manter quando se está com o coração partido. Acho que eu já sabia que ele não mudaria por mim. Enviei uma mensagem para ele naquela noite dizendo que ele precisava voltar para a casa dos pais, a casa onde moramos é minha, e que eu precisava de espaço. Aparentemente, ele e sua irmã contaram aos pais uma versão alternativa dos eventos, porque eles vieram aqui naquela noite mesmo assim. Todos eles. A mãe, o pai, a irmã Esther e ele. Ele tinha uma chave, então simplesmente entrou enquanto Bernadette e eu estávamos no sofá assistindo Netflix. Perguntei o que ele estava fazendo aqui, e a família dele entrou na sala atrás dele. Perguntei o que estava acontecendo. A maneira como ele me olhou é indescritível, mas a mãe dele passou por ele e simplesmente me puxou para um abraço muito agressivo. Ela disse que estavam ali para conversar como uma família e ter uma reunião de família. Então pediu a Bernadette que saísse. Bernadette se recusou. A mãe dele se virou para mim e pediu para eu fazer Bernadette sair. Eu recusei. Era tarde e eu não estava em condições de discutir mais nada. Pedi que eles saíssem. Isso se transforma em uma desaprovação passivo-agressiva por eu não aceitar a orientação do homem com quem planejo me casar. Os pais dele, o pai é pastor, se sentaram para me dar um discurso que parecia ser pré-planejado sobre como eu sou adulta e preciso agir como tal, e que expulsar um homem de sua casa por fazer a coisa certa é apenas birra. O pai dele chegou a dizer que estava decepcionado comigo e que contaria ao meu pai, também pastor, sobre isso. Para ser honesta, fiquei atonita por 85% do tempo e, finalmente, acho que foi por causa da bebida, comecei a rir e pedi para eles saírem. O pai dele se recusou e me chamou de volátil e sugeriu que eu fizesse terapia. Eu disse a ele que está em minha casa e que eu chamaria a polícia e que eles deveriam se retirar. Foi a primeira vez que usei palavrões na frente deles. Fui chamada de vulgar e Bernadette segurou o telefone como, ok, vou chamar a polícia, ela pediu para vocês saírem. Ouvi o pai dele dizer, você não vai se casar com isso, enquanto saíam e murmuravam outras coisas dolorosas, fazendo um grande drama sobre como estavam tristes e decepcionados comigo. Eles foram embora. James fez as malas e saiu com eles. Ele continuou me enviando mensagens convidando para os serviços dizendo, isso vai te ajudar. Declarando que está preocupado comigo e com o caminho que estou escolhendo. Que seus pais não têm certeza se ele deve se casar comigo, mas ele me ama e quer o melhor para mim. Eu disse a ele que precisava de espaço e que me deixasse em paz, mas ele continuou enviando mensagens. Eu disse que o casamento estava cancelado e, no domingo, quando cheguei em casa depois de fazer algumas compras, ele estava na varanda chorando. Ele tinha uma carta escrita à mão que queria ler para mim, mas eu disse que absolutamente não e pedi para ele ir embora. Ele continuou me pedindo para pensar no que estou fazendo e como minhas escolhas afetam mais do que apenas eu mesma. Apontei para a câmera do meu interfone e disse que tenho imagens de mim pedindo repetidamente para ele sair e que Bernadette estava gravando a noite em que os pais dele e a irmã se juntaram contra mim. Vá embora. Ele levantou a mão como se fosse me agredir e eu apenas gritei. Eu nem mesmo queria, foi tão repentino e me assustou. Ele começou a se desculpar, mas um vizinho saiu para ver o que estava acontecendo e ele simplesmente foi embora. Eu enviei uma mensagem para ele dizendo para nunca mais voltar, ele não é mais bem-vindo. Vou enviar as coisas dele para os pais dele, mas ele não é mais bem-vindo na minha propriedade nunca mais. Ele tentou se desculpar, mas eu não me importo mais em ouvir suas palavras. Ele deixou a carta escrita e eu a li. Bernadette também leu. Ela continua me dizendo que é apenas manipulação, mas isso só me destrói. As fechaduras serão trocadas amanhã. Bernadette está me ajudando a empacotar as coisas dele. O pai dele vem buscar as coisas dele esta noite. E eu estou aqui sentada, repetindo a última semana e meia na minha cabeça, como em um loop. Sei que é patético, mas estou devastada. Ainda não consegui dormir direito e sinto que nem mesmo resido no meu próprio corpo agora.
Estou apenas existindo. Bernadette está ficando comigo. Tenho recebido mensagens e comentários nas redes sociais sobre o quão nojenta eu sou, como se minhas notificações simplesmente tivessem enlouquecido no fim de semana. Isso é apenas um pesadelo e eu nem mesmo sei como enfrentar isso. Eu estaria errada se contasse ao ex-marido da minha melhor amiga que ela não está planejando voltar para ele quando ele largar a esposa atual? Minha melhor amiga e seu ex-marido eram um casal dos sonhos. Pelo menos eu sei que minha amiga o amava muito. Quando ela descobriu que ele a traiu com uma colega de trabalho, ela sofreu tanto que acabou tendo um aborto espontâneo. Ela o deixou, é claro. Pouco depois, soubemos que ele começou a namorar a colega. Isso causou ainda mais dor para ela e não ajudou o fato de a mulher se gabar sobre isso nas redes sociais. Enfim, minha amiga começou a conversar com o ex-marido novamente e lhe disse que sentia falta dele, etc. Ele terminou com a colega, mas então minha amiga disse que não conseguia perdoá-lo de qualquer forma e terminou novamente. Ele então começou a namorar a colega novamente. Desta vez, a colega exigiu que eles se casassem por causa do que ele fez quando a deixou. Desta vez, minha amiga foi muito tranquila a respeito. Ela não estava com dor e apenas disse, bem. Eles se casaram no último agosto. Hoje, eu sei porque ela estava tão tranquila sobre isso. Ela tem conversado com ele novamente, antes de retomar qualquer relacionamento com ele, ela quer que ele se divorcie. Então, ela me disse que, uma vez que ele esteja divorciado, ela lhe dirá que não o quer mais. Eu fiquei chocada. Eu lhe disse isso, mas ela foi muito indiferente, dizendo que não o enganou, não dormiu com ele e não lhe prometeu nada. Apenas que ela não queria ter nada a ver com ele se ele estivesse casado. Eu disse que isso estava indo longe demais, mas ela ficou chateada e me disse que eu seria idiota se avisasse qualquer um deles. Seria babaca se eu contasse ao ex-marido? Atualização, 5 meses depois. Logo após minha postagem, minha melhor amiga pediu ao ex-marido para tornar o anúncio do divórcio público. Ele deveria dizer que se arrependia e que ainda amava e queria que as coisas funcionassem entre eles. Acho que ela queria que tudo estivesse nas redes sociais para que todos vissem. Ele estava mais do que disposto a fazer isso e, depois, pensou que tudo ficaria bem entre eles porque fez tudo o que ela pediu. Ele a presenteava com flores todos os dias e com presentes caros, que minha melhor amiga simplesmente mantinha na entrada, sem abrir. Ela lhe disse que não confiava nele ainda, porque, enquanto o divórcio não fosse finalizado, ele sempre poderia aproveitar a situação e voltar para sua colega de trabalho. O divórcio foi finalizado na semana passada e, claro, a primeira coisa que o ex fez foi ligar para ela para dar a notícia. Depois disso, ela o ignorou. E não respondeu suas ligações desde então. Eu a encontrei ontem e ela estava tão radiante. Nunca pensei que a vingança e o desejo de revanche pudessem fazer alguém tão feliz. Ela disse que essa foi a primeira vez que se sentiu feliz desde que descobriu o caso. Eu me senti muito triste por dentro e não sei o porquê. Eu amo minha amiga e não quero que ela mude, mas não a reconheço nisso. Perguntei a ela se era isso. Se ela realmente se sentia feliz e ela disse que sim. Ela estava muito pronta para seguir em frente. Perguntei a ela o que aconteceria se ele e a colega voltassem a ficar juntos. Ela disse que não se importaria nem um pouco. Que ela esperava que eles voltassem juntos agora, com o que aconteceu sempre entre eles, mas que não se importava mais. Separados ou juntos, ela não se importava mais. Ela devolveu todos os presentes não abertos. Eu não sei o que sentir, mas sinto uma tristeza terrível. Esses dois se amavam mais do que tudo e eram tão felizes juntos em um ponto de suas vidas e agora, e minha amiga, ela era a pessoa mais gentil que eu conheço e agora. Bem, essa é minha atualização. Comentários relevantes. O bebê dela faleceu por causa do que o ex dela fez, o que você esperava? Foi o pior período da vida dela. Gatilho, aborto espontâneo. Eu achei que ela ia falecer. Eu estive com ela naquele dia e levou 23 horas para dar à luz ao bebê porque foi um aborto espontâneo tardio e ela precisou passar pelo parto natural. Eu nunca tinha visto algo assim antes. Isso a quebrou totalmente e ela ainda não é a mesma. Era uma menina. Eu me pergunto se ela ainda pensa nisso, mesmo que negue veementemente e diga que foi para melhor. Ela não fala mais sobre crianças como costumava fazer. Ela nunca quer segurar os bebês dos nossos amigos ou as filhas da irmã dela. Ela nunca fala sobre ter os próprios filhos como costumava fazer. Ela provavelmente ainda pensa nisso, não importa o que ela finja, porque até eu ainda sonho com isso de vez em quando. Isso não é algo que você simplesmente supera. Ele não esteve lá para ela, ele a abandonou e traiu quando ela mais precisava dele. Espero que ela encontre terapia, se ainda não o fez, para tentar se curar. Eu sei que ela se sente eufórica com o que fez, mas essa dor ainda está lá e profundamente enraizada. Acredite em mim, você pode parar de se perguntar, ela carrega a dor da traição dele e da perda do filho com ela todos os dias. Ele a quebrou de uma maneira muito difícil de consertar. Meu coração dói por ela. Você ouviu algo sobre a reação do ex dela em relação ao que aconteceu? Ele não soube sobre o aborto espontâneo até que tudo tivesse terminado.
Ela nunca teria querido que ele estivesse no hospital de qualquer maneira e eu estou feliz que ele não estava lá porque ela estava com muita dor e estresse. Agora ele está literalmente arrasado. Os amigos dele me contaram que ele passou a noite no carro dele ao lado do apartamento dela porque achava que iria falar com ela, mas ela nunca voltou para casa porque está ficando com a irmã. Então ele me ligou para perguntar onde ela estava. Ele estava em um estado deplorável, mas não posso fingir que me senti mal por ele, para ser honesto. Eu apenas disse a ele que não sabia onde ela estava. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.